Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, que nós estamos aqui e já sabemos que as tuas misericórdias, a tua graça já foram derramadas sobre nós e sobre todos aqueles que vão ser alcançados por este programa. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se lembrem de se inscrever para ajudar o nosso canal e também dar um like depois, né? Gostei ou não gostei. Isso é muito importante para que o canal avance muito mais. Muito bem. Nós estamos sempre lembrando que estamos vendo uma visão panorâmica da Bíblia. Quem está começando com a gente agora deve ir lá em Gênesis. Todo o Antigo Testamento já foi estudado panoramicamente. Já estudamos os 3 evangelhos sinóticos e estamos em João, o 4º evangelho sinótico, que é diferente dos 3, porque vai aparecer mais os ensinos de Jesus, orações, os sermões, as explicações, quando ele fala eu sou, eu sou, eu sou. Então, vamos hoje ver, já queremos terminar o Evangelho de João. Paramos no capítulo 12. João registra que quando Maria ungiu Jesus, ela levou um perfume caro, um jantar na casa dela, Lázaro estava lá, Marta servindo, e ela então ungiu os pés de Jesus com um perfume caro e enxugou com os cabelos. Judas Iscariotes criticou, mas Jesus defendeu Maria, falou: os pobres vocês vão sempre ter com vocês. Os líderes religiosos, quando viram o movimento ali, chegaram à conclusão que era também bom matar Lázaro, porque Lázaro estava servindo de propaganda do caminho de Jesus. João registra também a entrada em Jerusalém, quando os fariseus falam assim: não dá para fazer nada agora, vejam, todo mundo está seguindo Jesus. Jesus prediz a morte dele, sempre lembrando, preparando os seus discípulos. Alguns gregos querem ver Jesus e são levados por Filipe e André. Mas Jesus vê sempre a incredulidade do povo. O povo, coração endurecido, não queriam saber a verdade. Os fariseus não queriam declarar que estavam seguindo Jesus, porque perdiam a glória que eles tinham diante do seu povo. E Jesus fala sobre o resumo do ensino dele. Ele disse: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim para salvar o povo e não para julgá-lo. Eu falo aquilo que o Pai tem dito. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. É aquela ceia antes da Páscoa. E nessa ocasião, o diabo já entra no coração de Judas. Nessa ocasião, o Pedro não quer que Jesus lave os pés dele e Jesus fala: tem que lavar. Tem que passar pela lavagem, porque aquilo significava a presença de Jesus no pecado daquele dia. E Jesus aí diz assim: vejam bem o que eu estou fazendo, lavando o pé de vocês. Façam o que eu fiz. Nessa ocasião, Jesus prediz a traição de Judas e a negação de Pedro. Pedro iria negá-lo. Isso no capítulo 13. No capítulo 14, Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês e um dia eu voltarei para que vocês estejam comigo. E aí, nesse capítulo, que tem esse versículo que a gente ama muito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus
é o caminho. Só Jesus nos leva a Deus. E Jesus disse: quem crê em mim pode fazer as obras que eu faço e muito mais ainda, porque eu já vou para o meu Pai. E também pode pedir o que quiser, qualquer coisa, em meu nome, vocês receberão. Por isso que os evangélicos sempre oram e falam, em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador, ele que leva a nossa petição, a nossa adoração a Deus. E Jesus promete o Espírito Santo. Pedirei ao Pai outro Consolador, um encorajador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ele agora habita com vocês, mas quando eu for, ele vai habitar em vocês. E ele ensinará vocês e fará lembrar as coisas que vocês já aprenderam. E eu lhes deixo um presente muito grande, a minha plena paz. A minha paz vos dou. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, Israel era a videira, mas Israel falhou. Ele não conseguiu levar para os povos a missão da salvação em um Deus único. Agora, Jesus, então ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus não falhou na missão dele, porque ele vai morrer, levar a missão até a morte. E ele diz assim, vocês são os ramos. Os ramos têm que permanecer em mim para dar fruto. E quando dá fruto, às vezes o agricultor tem que podar um pouco para dar mais fruto ainda, que vai glorificar a Deus. O ramo que não permanece é jogado fora. E Jesus fala, permaneçam no meu amor. E Jesus diz assim, o mundo me odeia e o mundo vai odiar vocês também. O mundo rejeita o Pai, me rejeita e vai rejeitar vocês também. E vão perseguir, porque eles perseguem todos aqueles que falam de um Deus único, de um Deus que salva. O Espírito Santo, ele vai testemunhar a meu respeito, ele vai ensinar para vocês o que eu sou, o que eu faço. E vocês também vão testemunhar a meu respeito, porque vocês vão ter o Espírito Santo dentro de vocês. Capítulo 16, a missão do Consolador, novamente sobre o Espírito Santo. Ele falou, vocês serão expulsos das sinagogas, agora eu vou para aquele que me enviou, e vocês estão tristes. Eu vou e o Espírito Santo vem. Convém que eu vá para que ele possa vir. Ele convencerá o mundo do pecado e conduzirá vocês a toda a verdade. Contará para vocês, fará que vocês saibam tudo o que receber de mim. A tristeza de vocês vai ser transformada em alegria. E vocês, se pedir alguma coisa em meu nome, o Pai concederá. Vocês serão espalhados, mas eu vou ficar sozinho. Mas o Pai vai ficar comigo. Vocês terão aflições. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Jesus ora por ele. Pai, glorifica-me como eu tenho glorificado o teu nome. Ele ora pelos discípulos. Eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Guarda-os em teu nome. Não os tires do mundo, mas proteja-os do maligno. Santifica-os na verdade. Jesus orando pelos discípulos. E no final da oração, ele ora por aqueles que ainda iam crer nele. Ele diz assim, suplica pelos futuros crentes. E peço também por aqueles que crerão em mim em todos os tempos. E que todos sejam um, como nós somos, eu e o Pai. Para que o mundo creia que eu sou Deus, eu sou filho de Deus e vim para salvar o mundo. Capítulo 18, Jesus é traído e preso. Ele vai para o jardim, onde eles iam sempre, lá no Getsemane. Judas chega com destacamento, armas, lanternas, e Jesus fala, quem vocês procuram? Jesus Nazareno, sou eu.
deixe estes outros ir embora. Simão Pedro, João fala que foi Simão que pegou a espada, cortou a orelha do Malco, o soldado, e Jesus curou a orelha do Malco e falou para Pedro: embainha a tua arma. Dali eles vão para o pátio do sumo sacerdote e lá Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois, o julgamento com Pilatos. Lá Pilatos fala: soltem Barrabás. Jesus é condenado à morte. Então Pilatos mandou, no capítulo 19 já, mandou açoitar Jesus, puseram coroa de espinho nele, manto escarlate, batiam em Jesus e Pilatos diz: para mim ele é inocente. Os líderes falam: não, ele se declara rei, para nós só existe o rei, que é César. Outro rei não existe aqui. Então Pilatos entrega Jesus para eles para ser crucificado. E na crucificação, lá naquele lugar chamado Gólgota, 2 vão indo com Jesus, são 3 cruzes. Pilatos põe uma placa, escrito assim: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas, aramaico, latim e grego. Aí disseram para Pilatos: mude, fala, eu sou. Ele que está dizendo, eu sou. E Pilatos diz assim: o que eu escrevi, escrevi. Então Pilatos pôs lá: Jesus, rei dos judeus. Jesus, o rei da glória, o rei que reina eternamente. Ali eles repartiram as roupas dele, sortearam a túnica, e ali Jesus falou para João: eis aí a tua mãe. E falou para Maria: eis aí o teu filho. E João diz que desde aí, então, Maria foi recebida na casa de João. Ali ele falou que estava com sede, colocaram uma esponja com vinagre, e diz que ele experimentou e disse: está consumado. Fiz o que eu vim fazer. Inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Nem quebraram as pernas dele, porque ele já estava morto. O sepultamento. João corpo aqui de José de Arimateia e Nicodemos, os 2 que eram fariseus, que eram líderes. Eles pegaram o corpo de Jesus, levaram para um túmulo novo, no jardim ali perto, levaram óleo perfumado, 35 litros, mirra e lençóis de linho grandes. E Jesus foi sepultado e agora não podia fazer mais nada, porque estava chegando o sábado. No capítulo 20 é a ressurreição. Muitas coisas estão nos 3 sinóticos, mas tem 90% do livro de João é diferente do sinótico. Tem que ler o sinótico e ler do João também. Mas ele fala da ressurreição no primeiro dia da semana. Estava escuro ainda, a Maria Madalena foi lá e viu que a pedra que tampava o túmulo não estava mais lá, foi removida. Ela corre e vai falar para João e Pedro. Eles vão lá, ele registra que o João correu, mas chegou na porta e ele não entrou. Pedro correu e entrou e eles viram. Realmente os lençóis estavam dobrados. Os 2 então creram e voltaram para casa. Maria Madalena fica ali e há aquele caso que ela não reconhece Jesus, mas quando Jesus fala Maria, ela fala Rabone, mestre. E ele diz para ela: vai falar para os meus irmãos que eu estou vivo, procure meus irmãos. E diz: eu encontrei o Senhor. E contou, Maria foi e contou o que Jesus havia falado. E naquela tarde ainda, no entardecer do domingo, do primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos discípulos. Ele mostrou as mãos feridas, o lado ferido, e os discípulos tiveram uma grande alegria, porque estava cumprindo aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou que ia acontecer.
E diz aí que ele soprou nos discípulos: recebam o Espírito Santo. E falou para eles que quem eles perdoassem seriam perdoados, e quem eles não perdoassem não seriam perdoados. Então, esse é na mesma tarde da ressurreição. 8 dias depois, Jesus aparece. Agora o Tomé estava. Naquele dia Tomé não estava e não acreditou. Jesus mostra para ele as mãos feridas, o lado ferido, e diz para ele assim: Tomé, você não creu porque não viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que creem em toda essa história maravilhosa do amor de Deus. Ele se entregou para morrer em nosso lugar. E João escreve assim: o propósito do livro, que nós já falamos lá no começo. Jesus fez diante dos discípulos muitos milagres, mas João registrou só 7. Os outros não estão no livro. Ele fala depois assim, que se fosse escrever não teria livro suficiente para contar tudo que Jesus fez nos 3 anos de ministério dele. Ele falou, mas estes milagres foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida pelo poder do seu nome. Esse é o capítulo 20. Os milagres e aquela explicação. Eu sou. Jesus é Deus. Estava lá no princípio, na criação, e se entregou por amor de nós. No capítulo 21, que é o último capítulo de João, Jesus aparece a 7 discípulos. Simão Pedro fala para eles assim: eu vou pescar. Pedro, depois daquele fracasso dele, ele desiste de ser pescador de homem. Ele volta a ser pescador de peixe. E ele era líder. Os outros falam, nós também vamos. E eles trabalham a noite toda e não pegam nada. De repente aparece uma pessoa na praia. Eles não reconhecem. E é Jesus. Ele pergunta, vocês têm peixe para comer? Eles dizem que não conseguiram nada. E ele fala assim, lancem a rede para o lado direito. E eles obedeceram. E a rede veio cheia de 153 peixes grandes. Ali Jesus preparou, era um braseiro, pão e peixe. E eles comeram juntos. Depois da refeição, teve aquele encontro de Jesus com Pedro. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama mais do que a estes? Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. 3 vezes ele pergunta e 3 vezes ele dá essa comissão para Pedro. Depois os estudiosos vão descobrir. 3 vezes ele negou, 3 vezes ele consertou a situação dele. E ele foi usado poderosamente depois disso aí. Jesus é perdão completo e esquecimento do erro. E Jesus fala sobre o que ia acontecer com Pedro e com João. E João termina o evangelho dizendo, este é um relato fiel. Jesus fez muitas outras coisas. Não dá para escrever em livro. Encheria o mundo todo. Mas estes foram escritos para provar que Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus. Jesus é o único Salvador. E tem um versículo que é conhecido por todos que amam a palavra, que amam a Deus. É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente fala com as crianças, ensina no lugar de mundo o nome da gente. Eu quero que vocês pensem nisso. Eu vou falar no meu nome, porque Deus amou a esmeralda de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que a esmeralda que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas
tenha a vida eterna que está prometida na palavra. Temos que ler a Bíblia. Que Deus nos abençoe.